Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 9 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pelo nosso amigo Augusto. Logo depois, a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo da obra Ave Cristo. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, como sempre, por estarmos reunidos em Teu nome, por ter essa vontade de permanecermos buscando os Teus ensinamentos e ao mesmo tempo te rogamos, Mestre, que nos dê a força, a coragem e essa vontade seja cada vez mais viva em nossos corações, para que possamos, Mestre amigo Jesus, junto contigo, cada vez mais buscar essa nossa reforma, essa nossa melhoria moral, para que juntos, todos nós aqui presentes, dos dois planos, possamos, Mestre, cada vez mais estarmos unidos a Ti. Obrigado, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, vimos o Tassiano e a Blandina partirem para Roma, atendendo ao chamado de Helena, de que a Lucila estava passando mal, estava às beiras da morte. E qual não foi surpresa? Que quando eles partiram, pouco depois, chega Helena na comitiva do Otávio Ignácio Valeriano, que era um preposto do imperador Galo, que era o novo imperador, né? Que estamos no ano de 251, e Galo acabou de chegar ao poder. E ele está mandando esses prepostos, que eram amigos deles do exército, para perseguirem, né? Fazerem as perseguições aos cristãos, e o que eles angariassem ficavam para ele. Então Helena chegou e conseguiu fazer amizade com a esposa de Valeriano. O Basílio e Lívia tentaram falar com Helena, mas ela não os recebeu. E no dia imediato, quem chega para falar com eles é o Teódulo, que fala que a Helena comprou a dívida que o Basílio tinha com os Carpos e pede urgente reembolso. Paramos aí. Situação delicada, né? Imagina você ser cobrado de uma forma e você morar dentro da propriedade da Helena. Basílio empalideceu. Aquilo era um convite à subserviência ou uma proclamação de cativeiro? Em que lhe valiam agora as lutas de uma existência tão longa? Por que viver há tantos anos, julgando-se livre, até a suprema dedicação pela filha que o céu lhe confiara, a fim de encontrar à beira do sepulcro o fantasma da escravidão? Porque, recordando o conceito de escravo naquela época, se eu devesse uma soma a Aramita e não pudesse pagar essa soma, logo eu era o que da Mita? Escrava, tá? Era assim o conceito. Nevara-se-lhe, embranquecera-se a cabeça, buscando na consciência reta o melhor meio de equilibrar-se com o mundo e com a vida. Sofrera inúmeras privações e dificuldades no percurso da extensa peregrinação terrena, mas nenhuma assim tão angustiosa como a daquela hora em que se presumia a cavaleiro de qualquer humilhação. Compreendeu tudo. A senhora devia odiar-lhes a presença. Provavelmente soubera em Roma que Tassiano e a filhinha
se lhes haviam afeiçoado ao lar humilde e considerava-se talvez furtada em seus afetos. Levou a destra ao coração descompassado, enquanto as lágrimas lhe corriam em fio sobre as grossas rugas. Lívia percebeu-lhe a aflição e correu a ampará-la. O velho abraçou-a em silêncio e, depois, com humildade, suplicou a Teódolo a concessão de algum tempo. Desejava aguardar o regresso de Tassiano para entender-se com ele relativamente à questão. Mas lembra quantos meses se passava só dentro do navio? Imagina, ela quer o pagamento de imediato. O enviado de Helena, no entanto, mostrou-se inflexível. O problema não poderia ser adiado além de uma semana. Ou seja, uma semana, Tassiano ainda está chegando em Roma. Está em caminho. São 30 dias ou 60 dias só de barco. É muito tempo uma viagem. O problema não poderia ser adiado além de uma semana. Determinado portador retornaria à metrópole imperial, conduzindo o dinheiro que Opílio Vetúrio desembolsara. O ancião, confundido, insistiu para que a genitora de Blandina lhe concedesse a graça de uma audiência, mas o administrador dissipou-lhe a esperança. Helena não desceria a qualquer entendimento com plebeus, servos ou devedores. Sem saber o que fazer, Basílio declarou, por fim, que visitaria alguns amigos prestigiosos com o objetivo de estudar a inesperada exigência, prometendo uma solução tão apressada quanto lhe fosse possível. A sós com a filha, examinou, angustiado, o problema que o destino lhe propunha. Reconhecia-se extenuado. Jamais obteria recursos compatíveis com a necessidade do resgate. Por mais buscasse a moça consolá-lo com observações de carinho e encorajamento, não conseguia subtrair-se ao abatimento que o dominava. Convicto de que os únicos benfeitores capazes de auxiliá-lo na travessia do obstáculo seriam os companheiros da atividade cristã. Na noite do mesmo dia, procurou a singela residência de Lucano Vestino, antigo presbítero refugiado num casebre, onde se reuniria uma assembleia de oração. Basílio e a jovem não imaginavam sequer que Teódolo os seguia às ocultas. Localizando o pardieiro em que os cristãos se congregavam, o intendente tornou a herdade, a casa, arquitetando planos para iniciar a devassa. A reunião evangélica, no domicílio de Vestino, caracterizava-se por indefiníveis apreensões. Apenas 20 companheiros participavam do culto. Muitas famílias, aparentemente devotadas ao Evangelho, haviam fugido, temendo a presença de Valeriano. Porque a perseguição agora estava o quê? A pino. E quem tinha condições, saiu, fugiu, para evitar ser preso. A igreja de Leão, tantas vezes amargamente provada, conhecia a extensão da violência romana. Entre os prosélitos, os seguidores que não haviam desertado, começaram a surgir manifestações de apostasia, ou seja, abandono da fé. Todo mundo se abandonando. Em razão disso,
Somente os espíritos bastante valorosos na fé animavam-se a enfrentar a nova perseguição que se esboçava infalível. Em razão disso, somente os espíritos bastante valorosos na fé. Quando eu vejo isso daqui, eu me deparo com a Covid, né? Que também colocou, porque em verdade aqui eles estavam fugindo da morte. Da perseguição era da morte, da punição, do sofrimento. E a gente viveu um pouco disso na Covid, porque muitos o que fizeram? Fugiram. Por não terem bastante fé, né? Valorosos na fé. Ouvi palestrante falar, palestrante conhecido a nível nacional, que o Covid desrespeitava até a lei de causa e efeito. Falou bonito, né? Mas que erro é isso? Porque é um absurdo. Quando eu falo em lei de causa e efeito, eu estou falando de lei divina. E Deus então perdeu o controle, qualquer um pode passar. Não leu renúncia. Né? Que pena. Vestino, tomando a palavra, formulou sentida prece e leu, nos apontamentos sagrados, a excelsa recomendação do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Tem uma nota do autor espiritual Emmanuel. Ele diz que isso está no Evangelho do apóstolo João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A fala de Jesus. Credes em Deus, credes também em mim. O máximo que podem fazer é matar o corpo. Isso serve para tudo. O máximo que uma Covid poderia ter feito era ter matado o corpo, mas eu ia continuar vivo. O máximo que um câncer pode fazer é matar um corpo, mas eu vou continuar vivo. Não é verdade? Credes em Deus, crede também em mim. Meditando o versículo, ergueu a voz e comentou, inflamado de confiança: Meus amigos, acreditamos que a hora é das mais significativas para a nossa família espiritual. Simpatizantes de nossa causa, funcionários do governo, avisam-nos que a opressão romperá cruel. Nossa fé, tantas vezes selada com o sangue dos nossos antepassados, provavelmente nos reclamará o testemunho de sacrifício. Olhemos para a vida de mais alto. Quando o Mestre nos convidou à fortaleza, prevenia-nos quanto às atribulações que nos sitiariam no tempo. Os filhos da ignorância e os devotos das divindades sanguinárias, que aceitam a oferenda de carne viva, poderão desfrutar o domínio terrestre. Gozarão em carros de ouro e púrpura, embriagados de prazer, à maneira de loucos que se regozijassem inconscientes sobre cadáveres amontoados, para despertarem mais tarde sob o látego ardente da verdade que os espreita na morte. Mas nós, os servidores convidados a lavrar com o Senhor o empedrado solo da miséria humana, poderíamos acaso aguardar o descanso? Desde o dia em que se levantou a cruz no Calvário para o enviado celeste, outro caminho de ressurreição não se reservará para nós mesmos. Até o Cristo, os deuses bárbaros possuíam o mundo. Os templos eram casas de negócio com os gênios infernais. Um pombo sacrificado, um carneiro morto ou as vísceras quentes de um touro constituíam oblações em troca de favores de ordem material. Com Jesus, porém, somos chamados a construir o reino glorioso do Espírito. O céu desceu até nós.
As algemas que nos encarceravam o raciocínio no círculo estreito da animalidade inferior foram rompidas e a dignidade da alma humana revelou-se divina, descortinando-nos a sua beleza eterna. Não admitamos que o cristianismo esteja na véspera de terminar o apostolado entre as criaturas. Cristo não encerra exclusividade. Enquanto houver um gemido de criança desventurada na terra, a obra do Senhor nos impelirá ao serviço e à renunciação. Por isso, enquanto os nossos irmãos mais fracos fogem ao depoimento da realidade, e enquanto os menos convictos caem no logro infeliz da descrença e da dúvida, marchemos destemerosos, na certeza de que o mundo espera por nosso concurso de suor e martírio, a fim de restaurar-se em seus alicerces sublimes. Por mais de 2 séculos, choramos e padecemos. Nossos pioneiros foram arrancados à família a golpes de traição, calúnia, espancamento e morte. Somos herdeiros da fé imorredora de veneráveis apóstolos, que nola transmitiram com o próprio sangue e com as próprias lágrimas. Por que desmerecer-lhes na confiança, supondo-nos abandonados? Não se turbe o vosso coração, disse-nos o Senhor. Credes em Deus, crede também em mim. Achamo-nos em paz porque cremos. O medo não nos aborrece porque cremos. A vitória espiritual será nossa porque cremos. Meus amigos, a fala de quem vive é carregada de muita emoção, de muita verdade, de muita lógica, de muito sentimento. A fala dele não é de quem deseja, mas é de quem vive. E eu fiquei impressionada realmente com a fala dele. E nós não podemos perder a oportunidade de ticar, sabe? No ticadinho, para a gente aprender o que é sentir o Evangelho. Sentir, aqui ele já sente, né? Porque a gente lembra de Alcides que o Evangelho é para ser sentido. E a gente vai ler um texto de quem sente o Evangelho. Vamos lá com Lucano. Então, nós temos ali um grupo de 20 pessoas, num lugar bem simples, um casebre. Grande parte fugiu. Olha que existe um grande número de cristãos, mas fugiram. E ele vai falar para essas 20 pessoas que estão apreensivas. Todo mundo com medo. O fato de ter ficado, às vezes, talvez algumas vezes é não ter tido escolha. Não ter tido oportunidade. Não ter tido dinheiro. E estão ali, por exemplo, o próprio Basílio com a Lívia, não tem para onde ir. Então, às vezes, a misericórdia divina nos tira todos os recursos, porque a gente precisa passar. É aquele momento. E às vezes é assim: eu vou para o testemunho, mas como eu conheço as minhas fragilidades, me ajuda, tirando todos os recursos para que eu não venha fugir. Então você vê que os demais colegas que tinham recursos fugiram, não ficou ninguém. Eu vi pessoas viajando de Manaus, saindo de Manaus, quando a Covid aqui estava, o pessoal mudou. Teve gente que se trancou, mas porque tinha recurso. Quem não tinha teve que ficar por aqui mesmo. E mesmo que mudou, acabou pegando. Então, a gente vê que algumas vezes a vida nos fecha todas as saídas, porque só existe uma. E a do caso aqui do Basílio e da Lívia é só uma porta.
Então, talvez os 18 que lá estão também estejam na mesma situação. Então, agora a gente diz assim: Jesus fechou todas as portas, existe só uma porta, mas não se preocupe, porque eu estou com vocês. Porque a vida da gente chega um momento que tem só uma porta. Grande parte da nossa vida tem várias portas, mas chega um momento que é uma porta só. E esse pessoal que está lá é uma porta só. É aquele pessoal que não teve condições e que vai ter que enfrentar, mas que estão com medo, estão desesperados, medo da tortura. Meus amigos, acreditamos que a hora é das mais significativas para a nossa família espiritual. Porque qual é a hora mais significativa da nossa vida? É a hora do testemunho. A hora mais significativa não é quando a gente alcança o diploma. Aí é compromisso, responsabilidade. Não é quando a gente casa, quando a gente descasa, não. É esse horário da dificuldade, é a hora de uma porta só. Quando a gente fala, a Narumi, nossa caçula, está dizendo, tia, é uma porta só certa. É a porta do sacrifício. Mas é aquele momento, Narumi, volta a repetir, que muitas vezes a gente, antes de reencarnar, a gente implora. Quando chegar na hora daquela porta, por favor, fecha todas as portas. Você vê aqui que só ficaram 20, mas muitos fugiram. Fugiram por quê? Porque tinham outras portas, entendeu? Tinham recursos, oportunidades para fugir do testemunho. Porque, minha filha, é assim. Uma coisa é tu ir para o testemunho tendo toda a capacidade de sair dele. Lívia, lá no livro Há 2000 anos. Ela está lembrando aqui o livro 50 anos depois, o Nestório, porque ele teve a oportunidade de simplesmente negar e não foi. Então, em verdade, são poucas ou raríssimas as pessoas que, mesmo tendo várias portas, escolhem a porta do sacrifício. A gente sempre escolhe as portas das facilidades, mas raríssimas vezes do sacrifício. E há situações que antes da gente reencarnar, a gente implora, tira todas as portas da facilidade, deixa só do sacrifício, porque eu preciso passar por isso, entende? Se der uma chance, eu vou fugir pela outra porta. É a porta do sacrifício, porque é a porta do sacrifício que vai me fazer crescer, que vai me fazer evoluir. Então, vai chegar um momento da vida da gente que nós já passamos pela experiência de uma porta do sacrifício e portas das facilidades. A gente vai para as portas da facilidade. De novo, porta do sacrifício e portas da facilidade. A gente vai para as facilidades. Durante a nossa vida, várias vezes a gente se depara com isso. Mas à medida que o tempo vai passando, essas portas vão se fechando. E vai chegar um momento, por isso que eu digo que vai estar só a porta do sacrifício. Que aí a gente pode entrar cantando, como os cristãos, ou simplesmente ficar na porta, reclamando, se maldizendo. Então, que a hora é das mais significativas para a nossa família espiritual. E a hora mais significativa para a nossa vida é a hora do testemunho. Porque é na hora do testemunho, é na hora da dor física, da dor material, da dor emocional. É nessa hora que a gente vai firmar, aí sentir o evangelho que nós aprendemos. Ou não. Simpatizantes da nossa causa não são cristãos, mas são aqueles que gostam, que simpatizam, que trabalham lá no meio do povo, do governo, funcionários do governo. Aviso-nos que a opressão romperá cruel. Olha, o povo está lá tramando, vai haver sim a perseguição novamente. Aí eu pergunto para vocês, que tipo de espíritos desencarnados estavam influenciando os políticos daquela época? Contra o cristianismo.
É por isso que ainda há pouco estudamos no livro Obras Postas. Vigiemos o nosso sentimento. Vigiemos os nossos pensamentos. Porque a treva não ficou isolada em Roma, não. Ela continua tentando destruir nações e os cristãos. Os homens de bem. Os homens que querem realizar o bem. Nossa fé, tantas vezes selada com o sangue dos nossos antepassados. Então, assim, a nossa fé, ela se firma em ver o testemunho dos nossos antepassados, que entravam na arena cantando. E isso nos dá força, nos dá coragem de ter visto. Por que os discípulos adquiriram tanta força? Foi por ter visto Jesus na cruz? Foi por terem visto que Jesus não tinha morrido. Que só quem tinha morrido era o corpo físico de Jesus, porque Jesus em espírito estava vivo. Foi a partir daí a confiança, porque eles tinham a certeza que iriam matar o corpo, mas não iriam matar a alma, que eles iriam continuar o quê? Vivos. Nós espíritas temos essa certeza? Entende? E quando os cristãos entravam cantando, eles tinham a certeza que eles iam permanecer vivos. Então ele diz: nossa fé, tantas vezes selada com o sangue dos nossos antepassados, provavelmente nos reclamará. Agora o quê? O testemunho de sacrifício. Que ninguém vai testemunhar comendo jaraqui com baião de 2, farofa e guaranabaré e depois deitar e ficar balançando numa redezinha. Ninguém vai testemunhar. Nós, os barés, aqui conseguimos entender tudo que a tia falou. Mas se eu fosse por Nordeste, aí, de repente lá para Salvador, dizer: você não vai descansar, você não vai testemunhar comendo um acarajé e tomando uma água de coco, um pudim, um vatapá. Não vai. A gente só testemunha realmente é na hora. É o sacrifício. Porque a palavra sacrifício, ela está presente na nossa história. Mas a gente sacrificava o animal, que é o que ele vai falar mais embaixo. A gente não entendia. A gente não sacrificava o animal para oferecer a Deus. O cristianismo nos ensinou o que é sacrifício. E o que é sacrifício? É entregar, nos entregarmos, não é isso. Jesus não quer a morte. Não era isso. Isso aí não era uma opção do Cristo. Isso daí, infelizmente, era uma imposição romana. Mas o que era o sacrifício aí? Todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la. Então, qual é esse movimento? Esse fato de você se entregar era dizer assim: eu acredito na vida eterna. E nós estamos fazendo parte daquele grupo que precisa firmar o cristianismo na terra. Então nós vamos dar o testemunho de ser um cristão. Nós espíritas hoje a gente só precisa sentar e estudar. E a gente não quer ter nem esse trabalho. Para a gente poder conhecer a fé que esposamos. Nossa fé, tantas vezes seladas com o sangue dos nossos antepassados, provavelmente nos reclamará o testemunho do sacrifício. E aqui, gente, nós temos mais de 2 séculos. Nós estamos falando de mais de 200 anos a bom martirizarem, queimarem as criaturas. Pensa, 200 anos, gente.
200 anos. Quantos anos nós temos de espiritismo? Já chegamos a 200? Não. E a gente não acha longo? Agora nós estamos aqui no ano de 250 e pouco, né, Aramita? 251. A bom morrer cristão. Martirizado, torturado, perseguido. Pessoas que perdiam fortunas porque eles iam confiscando tudo. É muito tempo, gente. Olhemos para a vida de mais alto. Deixa de olhar a vida terrena aqui, curtinha. Vamos olhar a vida do mais alto. Vamos pensar na vida espiritual. Aí volta de novo o livro há 2000 anos. Lembra quando Líbia foi decepada ali, estraçalhada pelo leão? Como é que aqueles cristãos saíram dali da arena? Numa esteira, com espíritos nobres cantando. E está lá no livro há 2000 anos. Ela disse que ela sentiu a patada do leão. Acabou. Mas ela saiu do corpo e viu o seu corpo sendo estraçalhado. Quando o mestre nos convidou à fortaleza, e essa fortaleza de espiritualidade, sabe, de nada me atinge, prevenia-nos quanto às atribulações que nos sitiariam, ou seja, cercariam no tempo. Constrói uma fortaleza, porque no mundo tereis aflições. Não viva no mundo numa caixinha de joia, idealizando um romance em que tudo vai ser flores e que tudo vai ser redondo, que o seu casamento vai ser maravilhoso, que os seus filhos são anjos de candura, que a sua vida profissional é uma leveza só, que o país que você mora não tem uma dificuldade, que o seu corpo físico nunca vai enfermar, que ninguém da sua família vai desencarnar. Alguém se prepara para o contrário? Porque quando a coisa acontece, a gente se desespera. E desespero mas isso podia acontecer comigo? Não, cara pálida. Podia acontecer com todo mundo, mas contigo não. Se a gente vê isso no cotidiano, então é linda a fala. Quando o mestre nos convidou à fortaleza, essa proteção, ele estava nos prevenindo quantas atribulações que nos cercavam no tempo. Aquela mulher que chorava, que enxugou o rosto dele, mulher, por que tu choras? Por que tu tá chorando? Por mim? Chorai por vós e pelos vossos filhos, pelas descendências. E a gente só se prepara com as atribulações com ele, né? Suave é meu jugo, leve é meu fardo. Então a gente tem que... Isso é pessimismo? Não, isso é bom senso. Eu me recordo uma vez de uma reunião de trabalhadores espíritas e eu falei, meus irmãos, a enfermidade vai chegar. Pronto, só faltaram me crucificar. Não, a gente tem que pensar positivo, não é assim. Ai, vira pra lá essa tua boca. E eu fiquei olhando, eu não estava falando com o espírita de 1 ano, 2 anos, não. O espírita que está no espiritismo há mais de 20 anos. E você vê ainda uma ideia infantil. A pessoa se iludindo que não vai enfermar. Só vou ter que perguntar, também tu não vai morrer, não? Então, Jesus não nos convida a água de coco, o guaranabaré e o jaraqui com baião de 2. Ele nos convida a fortaleza. Como é que está o lombo? Não é chicotada. São advertências. Não é advertência, é prevenção. Prevenção. Porque a gente só se previne antes.
E aí, como tu disseste, vamos morrer, vamos ter perdas, vamos ter horas de dores horrorosas. E sem o Cristo a gente afunda. Não dá. E afunda feio. Não tem essa fortaleza. Meus amigos, meu sentimento é de gratidão ao nosso Emmanuel por esse ato de amor em contar a história Ave Cristo. Meu sentimento é de gratidão a Francisco Cândido Xavier por ter dedicado praticamente uma vida inteira, nós estamos falando de mais de 90 anos, por ter dedicado horas da sua vida para psicografar essa obra, no silêncio lá de Pedro Leopoldo, na Fazenda Modelo. E um sentimento assim de eterna gratidão a Kardec por ter iniciado esse trabalho aqui na Terra, e a Jesus. Tudo isso aqui é amor do Cristo por cada um de nós. Ele nunca desiste de nós e sempre nos chamando para que a gente possa segui-lo de livre e espontânea vontade. Agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor, que assim seja.